Firewall, aliás, é um grande recurso de proteção e segurança nas redes de computadores. Isso porque o firewall é um recurso utilizado para impedir invasões ao sistema ou à rede. Observa essa ilustração. A ideia do firewall aqui, nós temos o computador do usuário, o firewall como esse muro de fogo, essa barreira de proteção, essa parede que protege o computador ou a rede contra invasões, e aqui a própria internet. Se vocês observarem, o firewall, ora, permite o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário, aquilo que ele considera tráfego autorizado, e tem vezes que o firewall impede, bloqueia e não permite o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário, aquilo que ele considera tráfego não autorizado, certo? Então, é importante a gente entender essa ideia do firewall. Vou repetir aqui as informações com essa ilustração. Então, tem vezes que o firewall vai bloquear, impedir o tráfego de dados entre a internet, o computador ou a rede, e ora ele vai permitir aquilo que ele considera tráfego autorizado. Inclusive, o firewall pode ser usado até na rede interna da empresa, protegendo uma parte da rede contra outros computadores da mesma rede, onde ora ele bloqueia tráfego de dados advindos da própria rede interna e ora ele abre suas portas e permite o tráfego advindo de outros computadores da rede interna para esse outro computador. Então, até dentro da rede ele pode exercer proteção, certo? Não é só em relação à internet que ele pode exercer proteção, ele pode exercer proteção dentro do âmbito da própria rede interna, né? Firewall muitas vezes é considerado um verdadeiro filtro de pacotes, isso porque nessa atuação a partir de filtros ele trabalha com o que chamamos de regras, e essas regras listam origens e destinos aceitáveis e origens e destinos bloqueados, permitindo a ele filtrar os pacotes de dados que são considerados autorizados e não autorizados. A ideia, então, dele funcionar como filtro de pacotes de dados é corretíssima para efeito aí das respostas nas provas de concurso. O firewall ele também funciona, pessoal, e aqui vale uma premissa, de duas maneiras. Existe firewall stateless e stateful. O firewall chamado de stateless é aquele que não lembra as informações entre os estados de conexão. Ele não avalia o contexto da conexão e por isso mesmo é menos poderoso que o tipo de firewall agindo como stateful. Então, o stateless não lembra das informações entre os estados de conexão, não avalia o contexto daquela conexão e, por isso, como eu disse, é considerado menos poderoso que o stateful. Já o stateful, firewall trabalhando como stateful, como o próprio nome diz, esse lembra, então, já que é full, das informações entre os estados de conexão. Ele é mais sensível ao contexto, ele percebe o contexto de conexão e é sim mais poderoso que o firewall stateless. Então o stateful é mais poderoso. Ele vai analisar e vai guardar o estado de cada conexão, podendo então prevenir que pacotes ilegítimos entrem ou saiam da rede. Então realmente o stateful, por lembrar o estado entre as conexões, passa a ser mais poderoso que o stateless. Tá? Outra coisa importante a se falar sobre firewall é que ele pode ser implementado por software ou por hardware. Pode ser a combinação dos dois também, né? Quando nós temos, por exemplo, o firewall do Windows, é um firewall apenas software, porque é apenas um programa de computador. Agora, existem equipamentos de rede, como vocês estão enxergando aí na imagem, chamados de firewall hardware, que é quando uma empresa, normalmente mais corporativa, adquire um equipamento de segurança, um equipamento de proteção chamado firewall que protege o computador ou a rede contra invasões. E é claro que um firewall hardware exerce um nível de proteção maior se comparado a um firewall que é simplesmente software.